Olá, bom dia, meus queridos alunos do Centro de Estudos Jonox. Estamos aqui para a nossa primeira videoaula e antes de começarmos, vamos ler Colossenses 3:17, que diz: E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Hoje a nossa aula será sobre verbo. Você está assistindo a parte 1 do assunto sobre verbos, ok? E você vai pegar a sua apostila, corra lá, pega a sua apostila para acompanhar a nossa aula, ok? Então, todo momento nós estamos praticando uma ação, como ler, pular, brincar, passear, pensar, dormir, estudar, é o que vocês estão fazendo agora, assistir uma videoaula, ok? E durante esses momentos em que fazemos algo, manifestamos nossos sentimentos, nosso estado de espírito, de diversas maneiras, tais como alegria, tristeza, cansaço, euforia. Para que isso aconteça, nós precisamos dos verbos. Então, vamos ver aqui o que é um verbo. E o verbo pode indicar também fenômenos da natureza. Vamos ver cada caso aqui, ok? Então, o que é um verbo? Verbo é a palavra variável que exprime ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. É claro que isso aqui vocês já estudaram ano passado, vocês já sabem, mas para entrar na segunda parte do nosso assunto, eu tenho que tanto fazer essa revisão, quanto eu tenho também que cobrar de vocês na prova. Então, vocês têm que prestar bastante atenção a tudo que nós vamos estudar aqui, ok? Verbo é a palavra variável, ou seja, que varia, flexiona, e a gente vai ver as flexões que exprime ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Por exemplo, o garoto corre muito. Corre é um verbo que expressa ação. A garota está contente. Está é um verbo que expressa estado. Choveu muito hoje. Chover é um verbo que expressa fenômeno da natureza. Nós temos também o verbo que expressa mudança de estado. Quando eu falo o gelo, a água no seu estado sólido, virou água, ou seja, no seu estado líquido, eu tenho o verbo virar, que expressa mudança de estado. Eu poderia falar, ele virou uma fera. Eu tenho também um verbo indicando uma mudança de estado, quer dizer, ele ficou uma fera, ele se tornou uma fera. Então, relembrando, verbo é a palavra variável que exprime ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Quais são as flexões do verbo? O verbo flexiona-se, ou seja, varia, muda em pessoa, número, tempo, modo e voz. Vamos ver cada uma dessas flexões? Flexão de pessoa. Quanto à pessoa, pode ser flexionado em 3 tipos de pessoas gramaticais. Primeira pessoa, quem fala, locutor, eu e nós. Quando eu falo quem fala, não precisa necessariamente só quem fala, pode ser quem escreve, tá bom? Segunda pessoa, quem ouve, o interlocutor, tu ou vós. Terceira pessoa, de quem se fala o assunto, ele, eles, ela, elas. Por exemplo, nesse momento, quem está falando sou eu, tu estás ouvindo e nós estamos falando sobre a terceira pessoa, que é o verbo, ok? Quanto ao número, pode ser singular ou plural. As pessoas do singular são eu, tu, ele, e do plural, nós, vós ou eles, certo? Então, eu tenho aqui a primeira pessoa, a que fala, singular, eu, plural, nós. Eu estudo, nós estudamos. Segunda pessoa, a quem se fala, tu, singular, vós, plural. Tu estudas, vós estudais. Terceira pessoa, de quem se fala, ele, ela estuda. Eles, elas estudam. Então, vamos dar continuidade à flexão de tempo. É a variação de tempo sofrida pelos verbos. Claro que para nós situarmos uma ação, ela deve estar ou no presente, ou no pretérito, que é o passado, ou no futuro, que ainda vai acontecer. Os tempos verbais são 3. De modo geral, nós temos aqui o presente, indica uma ação situada no momento em que se fala. Isso aqui é de um modo geral, tá certo? A ação situada no momento em que se fala. Por exemplo, a professora está muito bonita hoje, né? Então, eu tenho essa ação situada no momento em que eu estou falando.
O pretérito, a ação ocorreu num tempo passado, anterior ao momento em que se fala. A professora estava, então não é agora, já passou. É antes desse momento em que nós estamos falando. Futuro, a ação ocorrerá depois do momento da fala. A professora estará mais bonita amanhã, pois é nossa formatura. Olha só, eu tenho um tempo futuro, tudo bem? Os modos verbais, quando a gente fala de modos, a gente está se referindo às diferentes maneiras que nós temos de nos expressar e que vão indicar se nós temos certeza daquilo que nós estamos falando, se nós temos dúvida sobre aquilo que nós estamos falando, ou se nós queremos dar uma ordem ou um conselho, ou fazer um pedido ou uma proibição. Cada caso desses vai ter um nome. Por exemplo, o indicativo indica uma certeza. Então, quando eu tenho aqui o modo indicativo, tá? Eu estou indicando uma certeza, ou seja, um fato certo. Eu tenho absoluta certeza, eu não estou expressando dúvida. Quando eu digo assim, olha, vou hoje, quer dizer que eu tenho certeza que eu vou hoje, tá? É um fato certo. Saíram cedo, olha só, saíram. Eu não estou expressando dúvida, tudo bem? O subjuntivo, ele exprime uma dúvida, uma incerteza, uma hipótese. Talvez eu estude amanhã. Olha só, eu tenho um verbo no subjuntivo, eu estude, e eu utilizei um advérbio que vai expressar essa dúvida. Então, talvez eu estude, talvez sim, talvez não, eu tenho dúvida. Tudo bem? É possível que chova. Olha só, esse é possível está indicando uma possibilidade, uma dúvida, tá bom? Então, é possível que chova. Esse chova é um verbo no subjuntivo, tá certo? Eu tenho aqui o subjuntivo do verbo, ok? Então, eu tenho aqui, até agora, o indicativo, o subjuntivo, vamos ver o imperativo. Quando fala de imperativo, o que que vem na mente de vocês? Imperativo tem a ver com império. O império, ele é aquela nação que domina, né? Imperador, que manda, né? Imperar, mandar. Então, o imperativo, ele indica o quê? Uma ordem, mas ele pode também indicar um pedido, um conselho ou uma proibição, e vai depender da forma que eu vou falar. Por exemplo, volte logo, eu posso estar dando uma ordem, aí eu vou dar um tom mais grave, né, naquilo que eu vou falar, então eu vou falar volte logo, né, então indicando uma ordem. Se eu falar volte logo, tudo bem? Então, olha só, eu estou fazendo um pedido, mas eu posso falar assim, olha, é melhor que você volte logo, então estou dando um conselho, tá? E também pode expressar uma proibição. Olha só, não fiquem aqui. Eu estou proibindo, certo? Mas eu posso também dar um conselho. Não fiquem aqui, tá? Então vai depender do que a forma que eu vou falar, tá? Sejam prudentes. Olha só, um conselho, tudo bem? Um conselho que foi dado aí, tá? Então, o indicativo exprime certeza, o subjuntivo exprime dúvida e o imperativo exprime o quê? Exprime uma ordem, um pedido, um conselho ou uma proibição, tá bom? Então, vamos ver aqui as formas nominais. Além dos três modos que nós acabamos de ver, indicativo, subjuntivo e imperativo, existem as formas nominais do verbo que enunciam, não é anunciam, tá, gente? É enunciam mesmo, tá? Que enunciam, ou seja, indicam ou exprimem um fato de maneira vaga, imprecisa, indefinida, tá? Indefinida ou impessoal, tá? Então, o que que acontece? As formas nominais do verbo, bom, por que será que tem esse nome, nominais? Porque às vezes o verbo ele pode funcionar como substantivo, adjetivo ou advérbio, tá? Que são nomes. Então, o que que vai acontecer? Nas formas nominais, o verbo ele não vai expressar uma certeza como no indicativo, não vai expressar uma dúvida como no subjuntivo e não vai expressar uma ordem como no imperativo. Ele vai o quê? Expressar o fato de maneira vaga, imprecisa, indefinida e impessoal. Nós temos o infinitivo, que é a primeira forma nominal, que termina em R. Então, quando você vê os verbos terminados em AR, IR, R ou IR, você tem o infinitivo. Olha só, cantar,
vender, partir. Então, o que é o infinitivo? É o nome dos verbos. É a forma como ele está lá no dicionário, tá? Não conjugada, tá bom? Então, é o nome do verbo. Se eu falar assim, eu amei essa aula. Qual é o nome do verbo amar? Do verbo amei? Amar, certo? Ah, eu gostei de estudar verbos. Olha só. Qual é o nome do verbo gostei? Gostar, tá bom? Então, infinitivo é o nome do verbo, o nomezinho dele. Gerúndio termina em NDO. Então, ando, endo, indo. Cantando, vendendo e partindo. Tudo bem? Particípio termina em ado, ido ou o quando o verbo é irregular, certo? A gente vai ver cada caso. Então, isso aqui é só uma introdução, gente, porque nós vamos entrar no assunto mais detalhado na nossa segunda parte desse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, quando está na forma nominal, o verbo pode exercer funções de nomes, como eu falei agora há pouco, substantivo, adjetivo ou advérbio, sendo por isso denominados formas nominais, certo? Pode aparecer na forma simples ou numa locução verbal, tá? Então, eu posso usar o verbo na forma simples, só ele, né? Chegando em casa, estudei e depois fui dormir. Então, você fala, chegando em casa, você tem a forma simples, só o verbo chegando. Mas acontece que eu posso usá-los numa locução verbal. E o que é uma locução verbal? É quando eu tenho uma expressão formada por dois ou mais verbos que têm a função de um só. Então, locução verbal é uma expressão formada por dois ou mais verbos que têm a função de um só. Por exemplo, foste elogiado por teres alcançado uma boa educação, uma boa colocação, certo? Então, eu tenho aqui, olha só, eu tenho a... O que a gente vai encontrar aqui? Foste é um verbo auxiliar, que é o verbo ser, tá bom? Mais o quê? O particípio do verbo principal, elogiado, tá bom? Então, olha só, foste mais elogiado, particípio do verbo principal. Eu tenho uma locução verbal, tá? Teres alcançado, olha só, eu tenho aqui o verbo ter, que é um verbo auxiliar, tá bom? Eu tenho o verbo ter, que é um verbo auxiliar, e tenho o verbo alcançado, que é um verbo principal. Então, vamos ver aqui. Ter, auxiliar, alcançado, principal, tá? Então, o teres, ele está no infinitivo, né? E o alcançado, olha só, ado, é o quê? O particípio, tá? Então, o que é uma locução verbal? Dois ou mais verbos que têm a função de um. Foste elogiado por teres alcançado uma boa colocação, ou seja, te elogiaram porque alcançastes uma boa colocação, tá? Então, te elogiaram, eu posso colocar foste elogiado, te elogiaram por teres alcançado, por alcançares, viu? Então, a locução verbal pode ser transformada em um verbo só. Esse menino vai nos deixar. Olha aqui, eu tenho vai, que é o quê? Um verbo auxiliar, e eu tenho o deixar, que é o verbo principal, tá? Então, eu tenho o vai flexionado, né? O vou, tu vais, ele vai, tá? Eu tenho aqui o futuro do verbo ir, e eu tenho o infinitivo do verbo deixar, ou seja, eu tenho uma locução verbal. Eu posso transformar num verbo só? Posso, né? Esse menino nos deixará, tá certo? Deixará. Olha só, transformei num verbo só. E vai viver. Olha, o vai aqui, tá? Então eu tenho o vai é o quê? Um verbo auxiliar. E o viver é o verbo principal. Então, sempre essa formação: verbo auxiliar mais verbo principal. Tudo bem? Então, aqui eu tenho o verbo ir novamente, tá? E eu tenho o verbo principal viver, que está no infinitivo. Tudo bem? Termina em ER. Ou seja, viverá, tá certo?
ele viverá. Viram que a locução verbal pode, sim, ser transformada em um verbo só, ok? Vamos ver aqui, continuar essa nossa aula. Então, você está entendendo? Se você não estiver entendendo alguma coisa, anote aí que na volta às aulas presenciais, a gente vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? E você vai poder ficar bem esclarecido sobre esse assunto. O infinitivo pode ser, vamos estudar cada caso? Então, a gente viu que pode ser infinitivo, gerúndio ou particípio. Vamos ver aí. O infinitivo pode ser pessoal, ou seja, flexionado, tá? Ele pode ser o infinitivo pessoal, certo? Ele pode estar flexionado, pois apresenta sujeito. Vamos ver aqui? Então, olha só, pessoal já está ligado o quê? A sujeito, já sabe que tem uma pessoa, um ser, né, envolvido aí na ação verbal. Eu parei para eles comprarem. Quando eu falo comprarem aqui, eu tenho um infinitivo o quê? O infinitivo pessoal. Por quê? Porque eu tenho sujeito. Por isso que ele é pessoal, tá? Porque ele está se referindo a uma pessoa gramatical. E qual é essa pessoa? É um eles. E o eles vai ser o quê? Sujeito. Quem é que vai comprar? Eles, certo? Então, pessoal flexionado, pois apresenta sujeito, tá? Então, apresenta a pessoa que vai praticar aquela ação verbal. Eu parei para eles comprarem. Está definindo quem é que vai comprar. São eles. Então, o infinitivo pessoal, sujeito, eles praticando a ação verbal. Tudo bem? E o impessoal, olha, o próprio nome já diz, enquanto esse é pessoal, ou seja, está ligado a uma pessoa gramatical que vai praticar a ação verbal, este é impessoal, ou seja, não pessoal, sem pessoa gramatical, tá? Não flexiona, pois não tem sujeito. Exprime a significação do verbo de modo vago e indefinido, podendo ter valor de substantivo. Vamos ver aqui? Olha só, fazer esportes é importante. Nesse caso aqui, ó, não tem sujeito. Olha só, quem é que vai fazer esportes? Eu não sei. Então, está exprimindo a significação de modo vago, indefinido. Eu não sei quem vai fazer esportes, tá? Então, não há sujeito, não há o sujeito que pratica a ação verbal, tá certo? Tem os casos em que a gente vai ver que ele tem a função de substantivo. Por exemplo, viver é lutar. Como é que eu sei que esse viver é um substantivo? Porque eu posso transformar. Eu posso falar a vida, ou vida, né? Vida é luta. Olha só, eu transformei um verbo em substantivo. Eu transformei viver em lutar, ou melhor, desculpa. Eu transformei viver em vida e lutar em luta. Tá? Então, eu transformei em substantivo. Eles passaram a ter valor e função de substantivo. Tá? Então, eu tenho aí, ó, é indispensável combater a corrupção. Eu tenho o verbo no infinitivo, tá? Infinitivo impessoal, que pode ser transformado em quê? Em um substantivo. Então, eu tenho aqui, ó, combater, combate. É indispensável ou combate a corrupção. Tudo bem? Ok? Então, o infinitivo é o verbo como ele está no dicionário. É o nome do verbo, é o verbo sem nenhuma conjugação. E pode terminar em AR, ER e R. A gente vai ver mais na frente que tem os verbos terminados em OR, né? Mas esses verbos são só o por e seus derivados. Apenas esses, tá bom? Então, vamos ver aqui. A gente tem aí, Pedro tem um andar diferente, certo? Então, Pedro tem um andar diferente. Olha só, esse andar não está conjugado, ele está no infinitivo, tá? E ele tem a função de substantivo. Por que que eu sei que ele tem a função de substantivo? Porque eu estou usando um artigo indefinido na frente dele. E onde é que a gente usa os artigos? Diante de quais palavras? Palavras substantivas ou de valor substantivado. Tudo bem? Então, esse andar aí é um substantivo. Tá certo? Então, você observe que os verbos
eles são chamados de, esse infinitivo é chamado de forma nominal, justamente porque ele tem a função de nome, muitas vezes. Esse nome pode ser o substantivo, tá? O gerúndio pode funcionar tanto como adjetivo quanto como advérbio, tá? Então, a gente viu lá que o infinitivo funciona como substantivo, né? E a gente está vendo aqui que o gerúndio pode funcionar como adjetivo ou advérbio. Aí vai depender da situação. Vamos ver aqui. Saindo de casa, encontrei alguns amigos. Olha só, esse saindo é o gerúndio. Por que eu sei que é o gerúndio? Porque ele termina em NDO, certo? Saindo de casa, encontrei alguns amigos. A função desse saindo é função de advérbio. Advérbio de quê? Advérbio de tempo, tá? Então, eu estava saindo de casa, ou seja, quando eu saí de casa. Eu tenho o advérbio de tempo, a função é de advérbio, tá? É um verbo com função de advérbio, por isso que o nome é forma nominal, tá? Do verbo, que ele vai assumir uma forma do nome, ele vai tomar o lugar do nome, tá? Por isso que o nome é forma nominal. Ele não vai funcionar aqui como verbo, mesmo que seja um verbo, tá? Claro que, no caso, eu tenho um verbo com valor em função de advérbio. Então, vamos ver aqui. Na escola havia crianças vendendo. Olha aí o gerúndio endo, tá? Endo aqui, ó, né? Então, qual é a função aqui? Função de adjetivo. Por que que eu sei que eu tenho esse vendendo tem função de adjetivo? Porque eu posso transformar no adjetivo. Olha só, eu posso falar, na escola havia crianças, o quê? Vendedoras, tá? Então, eu posso transformar isso aqui, o vendendo, vendedoras, né, num adjetivo, tá certo? Então, aqui eu tenho endo, gerúndio, com função de adjetivo. As crianças vendedoras. Tudo bem? Na forma simples, o gerúndio pode expressar uma ação continuada. Como assim? Vamos ver aqui. Trabalhando, olha só, eu tenho a forma simples, aqui, ó, o ando, ou o NDO, como você quiser falar, tanto faz o que ficar mais prático para você. Eu gosto mais de ando, endo, indo. Então, trabalhando, aprenderás o valor do dinheiro. Olha só, trabalhando dá uma ideia de uma ação continuada, uma ação em curso que está ocorrendo. Trabalhando, você vai aprender o valor do dinheiro, ou seja, você é uma ação contínua, tá certo? Tendo trabalhado, aprendeu o valor do dinheiro. Olha só a diferença. Aqui eu tenho uma ação concluída, olha o tendo, certo? Então, esse tendo trabalhado, aprendeu o valor do dinheiro, é a mesma coisa que eu falar, porque trabalhou, aprendeu o valor do dinheiro, certo? Então, aqui eu tenho o endo, tá? O gerúndio, exprimindo uma ação que já foi concluída, já aconteceu. Tendo trabalhado, já que trabalhou, aprendeu o valor do dinheiro. Tudo bem? Ok? Então, eu espero que sim. Anota aí todas as dúvidas, não fica com dúvida, tá? E na volta às aulas a gente vai tirar essas dúvidas, anote aí. Ou se você quiser, pode até colocar a sua dúvida lá no vídeo, lá embaixo, e a gente vai tentar tirar as dúvidas, tudo bem? O particípio, o que que acontece? O particípio a gente viu que é terminado em ado e o que mais? E ido, né? Então, pode indicar o resultado de uma ação terminada, tá? Flexionando-se em gênero e número, exercendo assim a função de adjetivo, quando não é empregado na formação dos tempos compostos. Bom, é muita informação, então vamos tentar entender cada uma das informações aqui. Primeiro, o particípio ele pode indicar o resultado de uma ação terminada, certo? Flexionando-se em gênero e número, tá? Então, vamos ver aqui. O adjetivo, o particípio, assim como o adjetivo, né? Como o adjetivo ele flexiona em gênero e número,
O particípio, ele também pode flexionar em gênero e número. Tudo bem? Ele vai exercer, se acontecer isso, você já sabe, a função dele é adjetivo, tá? Quando eu estou me referindo quando não está dentro dos tempos compostos. Vamos ver aqui. Olha só, vamos ver isso na prática. Terminados os exames, os candidatos saíram. Olha só, aqui eu não tenho, no caso aqui, é o resultado de uma ação terminada, tá? Então, ele terminou os exames. Os candidatos saíram porque eles tinham terminado os exames, tá? Então, eu tenho aqui, ó, função de adjetivo, certo? Exames terminados. Eu tenho um adjetivo, tá bom? Então, ados, você percebeu que tem uma flexão aqui, olha só, esse Szinho já me indicou a flexão. Por quê? Olha só, eu tenho ado, né? E eu tenho S para indicar que está concordando com os exames. Terminados os exames, ou seja, os exames terminados, olha só, tá? Então eu tenho um adjetivo. É uma qualidade dos exames aqui, tá certo? Eu flexionei para quê? Para concordar com os exames. Eu não posso falar terminado os exames, tá certo? Função de adjetivo. Ela foi a aluna escolhida. Olha só, flexionou aqui, escolhida, viu? Então, lembra que nós vimos o particípio é terminado em ado, ido ou o. No caso, ele vai flexionar de acordo com a função que ele vai exercer. Como aqui eu tenho uma função de adjetivo, aluna escolhida, olha só, isso aqui é um adjetivo de aluna, é uma qualidade da aluna. Incrível, né? Então, a qualidade da aluna, a aluna escolhida, tá? Se fosse o aluno, ficaria como? Ele foi o aluno escolhido. Muito bem, certo? Então, eu tenho a função de adjetivo. Você viu que não está no tempo composto, tá? Então, está no tempo simples. Como assim tinha tempo composto, tempo simples? Composto é como aqui, olha só. A gente tem aqui o caso, tinham assistido. Como composto? Verbo auxiliar mais o quê? Verbo principal, particípio aqui no caso, né? Eu tenho o particípio do verbo principal. Aqui eu tenho o tempo composto, tá? Então, vou colocar aqui. Aqui ele está composto. E aqui em cima? Aqui ele está simples, porque só tem um verbinho. Olha aí, terminados, escolhida. Aí eu fiz aqui no plural para você ver. Elas foram as alunas escolhidas. Viu só? Flexionou aqui, ó. Tá? Eles, se fosse eles, né? Eles foram os alunos escolhidos para representarem a escola, tá certo? Então aqui eu tenho a função de adjetivo. As alunas escolhidas é a qualidade das alunas, tá certo? Mas e quando eu tenho tempo composto? Aí não vai flexionar, porque o tempo está composto. O que que vai flexionar? Não é o particípio, tá? Presta atenção. Quando o tempo é composto, o que vai flexionar é o meu verbo auxiliar, tá? É ele que vai fazer todo o trabalho de flexão. O meu verbo principal, ele vai ficar no particípio, sem alteração. Como assim? Vamos ver. Os alunos tinham assistido todas as aulas. Olha aqui, o que que flexionou? O verbo ter, que é um verbo auxiliar. E o meu verbo principal continuou no ido, tá? Se fosse as alunas tinham assistido todas as aulas, continuaria ido, tudo bem? Então, presta atenção aí, anota aí na tua apostila, tá? Não esquece de ir anotando aí. Então, vamos lá. Se eu tenho um tempo composto, eu não vou flexionar o particípio, eu só vou flexionar o verbo auxiliar, tá certo? Tudo bem? Vai continuar terminando o particípio em ado, ido ou o, tá certo? Então vamos lá, vamos ver aqui.
Então, anota aí todas essas... Assiste a aula de novo com calma, tá? Para não ter dúvida. E para terminar, a gente vai falar sobre as conjugações. São 3 as conjugações em português. A primeira conjugação termina em AR. Então, exemplo, andar, lavar, cortar. A segunda conjugação termina em ER, tá? Então, eu tenho vender, saber e ler. Terceira conjugação, IR, dormir, reunir, sair, tá? Então, todos vocês sabem que os verbos da primeira conjugação terminam em AR. Então, andar, falar, pensar, planejar, tá? Todos que terminam. A maioria dos verbos na nossa língua portuguesa, eles pertencem à primeira conjugação, tá? E toda vez que um verbo vai entrar na língua portuguesa, ele entra na primeira conjugação, como é o caso do verbo deletar. Então, você tem que vem to delete, né, em inglês, quando veio para o português, entrou como forma, né, de estrangeirismo, um neologismo também, ele passou a ser deletar, né, e não deleter, nem deletir, mas sim deletar. Tudo bem? Atenção, o verbo pôr é o antigo poer, que vem do latim ponere. Perdeu a vogal temática, certo? Então, ficou por, tá? Então, ele ficou o verbo pôr. E ele é um verbo anômalo. Anômalo? Como assim, anômalo? Ele tem uma anomalia, tá? Então, ele sofreu essa anomalia e, por ter sofrido essa anomalia, todo esse processo que a gente chama de síncope, né? A queda das palavrinhas, as palavrinhas, com o decorrer do tempo, elas vão modificando, né? Porque, como a gente viu, a língua, ela é um ser vivo, tá? Então, ela vai modificando, ela sofre a ação do tempo, né? E aí, o que foi que aconteceu com ele? Por questão de facilidade, né? Até para falar, ele foi perdendo, né? As letrinhas se transformou no verbo pôr, e ele faz parte dessa segunda conjugação aqui, olha só. Dessa segunda conjugação, terminados em ER, tá bom? Por causa da origem dele. Bom, gente, aqui termina a nossa primeira parte dos verbos e você vai fazer o seu exercício, tá? Qualquer coisa, anote aí no próprio canal e a gente tenta tirar as suas dúvidas aqui mesmo, online, tá? A gente se vê, se Deus quiser, né? Pessoalmente, se Deus assim permitir, logo, logo, tá bom? Tchauzinho.